Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estamos mais aqui um dia na nossa guia de produtividade. Espero que você esteja acompanhando passo a passo, né? Desde o dia 1 até o dia de hoje, que hoje é o nosso 16º dia. Então, paramos no capítulo 7 de João, lemos do versículo 32 até o 53. E vamos começar agora o nosso 16º dia, né? 16 dias. Começar outro capítulo, capítulo 8 de João. Então, pega a sua Bíblia. Deixa eu baixar mais aqui. Pega a sua Bíblia e vamos continuar nossa leitura, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, e daí o Senhor vai dando discernimento, nos ensinando cada vez mais a ser melhor e ser parecido com Ele também. Seja tudo bem-vinda para o canal. Você que está aqui pela primeira vez, será uma honra em tê-lo como seguidor, né? Espero que tudo que eu coloque venha edificar na sua vida, né? E se você se sentiu tocada, sentiu também de compartilhar com outra pessoa que você ama, seu pai, sua mãe, algum amigo, compartilhe, né? E se inscreva no meu canal, se você não é inscrito, deixa lá seu joinha e também ativa as notificações, né? Porque o YouTube, ele vai ver que é um assunto relevante, é um assunto edificante e ele pode transferir para outras pessoas. Então é muito interessante que você ative as notificações. E também quando eu vou fazer outras postagens novas, né? O YouTube mesmo já vai lhe notificar, já vai lhe mostrar que eu estou fazendo novas postagens. E como a gente está nos 16 dias, tá faltando um pouco, né? Para o dia 30, que era 30 dias na nossa guia de produtividade. Cada dia tem um exercício falando sobre o nosso corpo, a alma e espírito. Eu espero que você esteja acompanhando direitinho e também esteja gostando, né? Deixa aí nos comentários o que mais tocou no seu coração, o que você deseja que melhore mais os meus vídeos. É muito bom o feedback. Estamos aqui para aprender, né? A pessoa que não quer aprender são as pessoas tolas, né? Todos os dias nós temos que aprender. E se eu não estiver fazendo certo, né? Eu quero melhorar cada vez mais. Então, sem muitas delongas, vamos para a nossa leitura. Você que não tem sua Bíblia, você pode baixar um aplicativo no seu celular, né? Hoje é raro uma pessoa não ter um celular. Você pode baixar um aplicativo de uma Bíblia que você mais se identifica, né? Tem vários tipos de Bíblia, tem aqueles mais atualizados que você possa entender melhor. Então, mas você nunca pode deixar de ter sua Bíblia, né? Tem vários tipos de Bíblia também. Tem a Bíblia pequenininha, tem Bíblia grande, livro de estudo. Então essa Bíblia de estudo aqui, ó, de Joyce Meyer. Eu creio que se você comprar, né, você não vai se arrepender. Gente, eu não tô ganhando nada com isso. Não tô ganhando nada com isso. Mas é por indicação de uma pessoa que eu sigo, né? Que eu tenho como uma influência para minha vida, né? Vejo o resultado e como eu vi ela falando que ela tinha a Bíblia, eu comprei por curiosidade e por incrível que pareça eu gostei. Então vamos para a nossa leitura. Nosso capítulo 8 de João, né? Para você que está meio perdida aí, não sabe qual é o João, porque a Bíblia no final, então João 1, João 2, João 3. Aqueles 3 João pequenininho, não é aquele. É o João normal mesmo, viu? Então, bora. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo,
onde todo mundo se reuniu ao redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adúltero. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Fizeram a pergunta para Jesus, porque perante a lei de Moisés, tinha que apedrejar aquela mulher. Aquela mulher estava cometendo um adultério. Aí eles perguntam a Jesus o que ele diz. Ele estava usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé, diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, aonde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não o condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Cara, eu quase me emociono aqui só de ler essa parte, Eu senti uma coisa bem forte. Já li várias vezes e é uma parte bem conhecida, Mas eu lendo isso aqui, eu pude ver tipo um cenário, Jesus movido de compaixão. Jesus, na verdadeira humildade dele, As pessoas procurando um meio para acusá-lo, Jesus, Já foi logo falando sobre lei. Para você que não tem um entendimento verdadeiramente da Bíblia, eu indico, para você ler, ter um conhecimento sobre lei, sobre a graça, Porque eles citaram aqui a lei de Moisés. Segundo a lei, Moisés naquela época, ele era tipo como diz a palavra de hoje, no mundo moderno, para você entender, era tipo um mentor. Deus usava Moisés para Moisés passar os recados daquelas multidão. E Moisés, ele tinha muita intimidade com o Senhor, Moisés passou 40 dias em um monte, quando ele teve contato com Deus. E os pessoal são tão incrédulos que ele começaram a fazer deuses de ouro para adorá-lo, Falava que Moisés não ia voltar mais, que ele não tinha mais um Deus para adorar. E essas mesmas pessoas, eles viram os milagres, os prodígios de Deus, Mas você vê como a incredulidade das pessoas são. E nesse momento que Moisés estava lá no monte, tendo um particular dele com Deus, Deus deu uma lista a ele de lei para seguir naquela época, Tinha as 10 leis, E dentro dessas 10 leis se resume em 2, Que é amar o próximo, amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento é se amar a Deus. O segundo é amar o próximo como a você. Então, o segundo está relacionado a você se amar. Não tem como você amar o outro sem se amar.
Então, eu entrei nessa linhagem de Moisés para você entender o porquê ele está falando da lei. Quando Jesus veio à terra para dar salvação dos nossos pecados, veio a graça, o amor. Então, a gente não poderia mais também estar focado em lei, porque veio a graça, o amor, a misericórdia. Mas a mentalidade daquelas pessoas estava focada na lei. E já pegou já uma armadilha para querer acusar Jesus. Né? Segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apredejada. E Jesus, imagina, Jesus foi Deus muitas vezes na terra, né? Era Deus e Jesus sendo Deus, sendo uma pessoa só na terra. Ele sabia dos pecados de cada um, né? E Jesus escrevendo, imagina essa cena tão linda. Jesus se inclinou e começou a desenhar no chão. E começaram a interrogação. E Jesus falou de novo, né? Quem não tinha pecado, que atirasse a primeira pedra. A consciência chegou. Naquele momento a consciência chegou. Só vê ninguém tirando a pedra, jogando para um lado, tirando a pedra, jogando para o lado. Quando for olhar, cadê seus acusadores? Não tem mais nenhum. Mas Jesus dá um recado para aquela mulher. Né? Ele teve uma íntima compaixão, misericórdia da vida daquela mulher. Mas deixou um recado para ela. Né? Ele fala, né? Eu também não o condeno. Agora vá, abandona a sua vida de pecado. Em outras Bíblias fala assim, vá e não peque mais. Né? Você vê que ele perdoou e deu a chance dela viver, né? Aos pés do Senhor. Eu imagino aquela cena, o tanto de amor que ela não sentiu, pois Jesus está ali com ela. Né? Vamos ter a nossa continuação da leitura. Nossa leitura, como eu falei, que é do versículo 1 até o 30. A gente lemos até o 11, por enquanto. Uma história muito forte. Né? Vamos continuar. Aqui você já vai entrar em outra... Aqui vai entrar em outro título. Esse livro aqui é muito poderoso, ele sempre tem história impactante. E eu vou falar para vocês, eu me segurei nessa para não chorar, porque eu senti assim, como se Deus falando com a gente assim. É muito bom quando você vai ler a palavra de Deus na comunhão. Nossa, é maravilhoso. Eu tava aqui, eu acho que você deve ter ouvido um barulhinho, tava vendo a outra Bíblia, a outra versão aqui. Vamos continuar nossa leitura. Validando o testemunho de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Imagina a incredulidade dessas pessoas. Respondendo Jesus, ainda que mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vem e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos e eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com meu Pai, que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim e nem meu Pai. Se me conhecesse também,
conheceriam meu Pai. Ele preferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhe disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou aos judeus a perguntarem: será que ele irá se matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles exatamente o que tinha dito no tempo todo. Respondeu-lhe Jesus: tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digno ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderão que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus lhe disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito essas coisas. Muitos creram nele. Quando Jesus se referia ao Pai, ninguém entenderia, né? E muito interessante essa parte que Jesus fala da gente crer nele, né? Realmente a gente, como acabamos de ler, se você não tem um arrependimento dos seus pecados, com certeza você vai morrer com os seus pecados. Assim como Jesus falou, né? Então, ele está nos falando sobre o quê? Ter o arrependimento, né? Para que venha conhecer ao Pai. Porque você conhecendo ao Pai, você vai conhecer o Filho, né? Que é Jesus Cristo. E vai sentir o Espírito Santo habitar dentro de você também. Então, essa foi a nossa leitura. Muito forte, né? Muito forte, gente. Uma coisa é certa. É muito bom a gente ter uma reflexão. Eu aconselho a você fazer a nova leitura. Mexeu muito comigo, vou ler de novo depois desse vídeo. Mas peça a Deus discernimento. E aconselho você que não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você aceitar, né? Jesus, no caso Deus, ele deu um livre-arbítrio. Ele deixou nós à vontade. Não está escrito nenhum momento da Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, mas eu não vi nenhum momento da Bíblia Deus lhe obrigar a fazer algo. Mas ele dá um caminho certo a ser seguido, né? Temos que ser obedientes a ele, assim como Jesus foi obediente ao Pai. Ele tinha certeza de onde ele veio e de onde ele ia, porque ele era obediente ao Pai. E eu espero que você também seja obediente ao nosso Pai, né? Tem as instruções. Não tem outro livro melhor do que esse livro aqui. Não foque em pessoas, né, que está escrito assim mesmo. A Bíblia é uma coisa só. A única diferença que você vai ver de uma Bíblia é a Bíblia dos católicos. E se não me engano, ele tem mais 9 livros diferentes. Mas conta as mesmas histórias, né?
a história de Cristo. E vamos se arrepender, né? Está se aproximando o tempo dele vir. E é bom que não seja tarde. A como é que chama? As pessoas incrédulas sempre vai ter. Na época de Jesus teve, há anos atrás teve, vai continuar tendo. Incredulidade. Agora saiu a palavra. Falta você ver se realmente vale a pena viver o que você está vivendo. Passar o que você está passando. Você está feliz? Você está em paz? Essas duas palavrinhas que eu falei agora, felicidade e paz, só um pode dar. É Cristo. Não pense que você casando, namorando, tendo alguém, pode estar a casa cheia. Se você não tiver ele dentro do seu coração, você não tem paz nenhuma. Você pode ter bufunfa de dinheiro. Se você não tiver ele, dificilmente você vai ter paz. Você vai sempre ter aquele vazio dentro do seu ser. Então, reflete um pouquinho, né? Analisa um pouquinho. Você vê que ele é tão misericordioso que ele perdoou aquela mulher. Ele não focou no pecado dela, no adultério dela, não. Mas ele deixou um recado para ela não voltar mais a pecar. E você, se está neste momento, passando por uma dificuldade, algum erro cometido, que aos seus olhos você acha impossível de o Senhor perdoar, Deus perdoa. Mas ele vai ter no seu coração, seu arrependimento, se é de verdade ou não. Então, gente, esse foi o nosso dia 6. Que dia abençoado. Vamos continuar aqui nossa reflexão do dia. Eu falei sobre reflexão, mas não está baseada na atividade, né? O que eu senti no meu coração está bem assim, ó. Tipo para cair aqui. Glória a Deus, é muito bom você ter a presença de Deus, né? Deus é tão bom, maravilhoso. E Ele fala com a gente através da palavra dEle. Nossa, antes de eu fazer esse vídeo, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, coloca as palavras na minha boca. Eu sempre falei para o Senhor, vamos ser instrumento dEle. Quero ser usado por Ele. Queria ser guiado pelo Espírito Santo. E uma coisa eu falo para vocês, Deus nunca vai deixar confundido nem envergonhado. Deus é muito bom. Então vamos para a reflexão do dia. A reflexão do dia é: Jesus é a mulher adúltera. Deus te chama para viver uma nova vida sem condenação. Deus te chama para viver uma vida sem condenação. Independente do que você está passando, Ele está te chamando. Falta você obedecer. Cuidando do corpo. Realize atividade física hoje. Escolha algo que te mova e te fortaleça. Cuidando da alma. Exercício da gratidão. Escreva 40 motivos pela qual vocês são grata hoje. Temos sim 40 motivos, às vezes temos até mais. Se a gente analisar Deus em cada detalhe da nossa vida, a gente tem motivos, muitos motivos para agradecer a Ele. Embaixo tem as anotações. Então esse foi o nosso dia. Estou me segurando aqui para não chorar. Esse foi o nosso dia 16. Gente, é o nosso dia 16 mesmo. Está escrito 17 aqui. E amanhã vai ser o nosso dia 17. Eu espero que você esteja gostando, né? De cada dia desse vídeo. Que Deus esteja realmente tocando no seu coração. Né? E Ele vai lhe dar a resposta certa. Você está esperando, né? No momento certo, Deus vai aparecer na sua vida. Fizemos nossa leitura no capítulo 8 de João, do versículo 1 ao 30. Amanhã, dia 17, nós vamos continuar nossa leitura, né? Nossa leitura do 30
31 até o 59. Então é isso, gente. Vamos agradecer o Senhor. Pai glorioso, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que não tem fim. Ela se renova cada manhã. Muito obrigada, Deus. Que mesmo as pessoas nos condenando, Jesus, o Senhor não nos condena. O Senhor está sempre de coração aberto, Pai, para nos perdoar nossos falhas, nossos pecados, nossas imperfeições. Nos ajuda, Senhor, a discernir aquilo que é teu. Nos ajuda, Senhor, a gente ter consciência de realmente que vem de ti, para que possamos ter uma verdadeira transformação, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a nós ter clareza da nossa identidade em ti. Nos guarda, nos livra de todo mal. Guia nossos passos, Pai. Dá discernimento a cada um, Senhor, que estão passando por um momento difícil. Toma direção. Enche do teu poder, do teu amor, da tua gloriosa e santa presença. Por tudo te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. E eu vou estar esperando você aqui no nosso 17º dia. Até amanhã. Tchau, tchau.